Pessoal, quero falar um pouquinho aí sobre essa lei nova, a lei da misoginia e o voto do Flávio Bolsonaro, que foi favorável à aprovação da lei, esse projeto de lei. Então, a gente vê aí claramente aí mais uma iniciativa que vai no sentido, né, supostamente ali, sob o pretexto de defender as mulheres, de diminuir a violência contra as mulheres, mas o que essa lei faz ali, como ela é subjetiva, como ela não é clara, como ela não define claramente quais são os tipos de crimes ali de fala, de preconceito, né, quando equipara ali ao racismo, ela vai promover certamente uma desconfiança muito grande na relação do homem com a mulher, ela vai afastar ainda mais o homem da mulher do que já estão afastados. Então, basicamente, vamos tentar resumir aqui, é mais uma lei que visa aí o avanço do granchismo da escola de Frankfurt, que é destruir a família tradicional, afastar o homem da mulher. A mulher cada vez mais vai tendo retaguardas, vai tendo ali mecanismos jurídicos para se defender, mas que no fundo, não a protegem dos reais homens maléficos e danosos, que são aqueles que são verdadeiramente violentos, e esses sim são perigosos e precisam ser punidos, e precisam ser presos, e afastado do convívio da sociedade. Essas leis não trazem esses benefícios, elas são simplesmente uma fachada ali para se dizer que se está fazendo alguma coisa. É claro que há casos que têm aumentado, tem sido noticiado mais casos, né, mas são feitos existe violência contra a mulher, existe violência da mulher contra o homem também, que não é muito noticiado, mas enfim, o fato é que é mais uma lei aí que visa aí a destruição do tecido social das relações familiares, e evidentemente quando você destrói a família, você fragmenta uma família, você impossibilita, porque o que ela faz essa lei? Ela é mais uma lei que impossibilita o relacionamento do homem e da mulher, que já está praticamente liquidado, né? Agora nós temos liquidou o relacionamento entre homem e mulher. Então, essa lei, ela visa ela acaba gerando essa fragmentação. Uma família fragmentada, uma sociedade fragmentada em ideologias, polarizada e dividida em diversos fragmentos aí, esquerda, direita, homem, mulher, gays, héteros, branco, negro, enfim. É uma sociedade facilmente manipulável e que vai favorecer a entrada, o surgimento de um governo totalitário. É aí que eu queria chegar nesse ponto. Eu não quero me adentrar muito, não quero ir muito a fundo nessa questão da lei, mas eu quero entrar no ponto que é o seguinte: veja, o Flávio Bolsonaro ele acabou votando a favor, assim como a senadora Damares. E a realidade é que poucos vão falar para você aqui no YouTube. Eu posso falar, porque meu canal ele já tem shadowban aí, censura desde o começo, foi impedido de crescer, era um canal que tinha um potencial, poderia ter ido muito mais longe, mas eu não tenho compromisso com nada, a não ser com a verdade, que inclusive é o sobrenome da minha mãe, é o sobrenome que tem na minha família, o meu compromisso é com a verdade. Então eu diria para você o seguinte, o que acontece é que o Daniel Lopes fala a respeito, alguns youtubers falam, mas são muito poucos, né? A maioria fica nessa divisão, nessa polarização, joga para um lado, joga para o outro. Então, o Flávio Bolsonaro ele fez um cálculo político, que ele precisava dar um alento ali, ele precisava, de certa forma, acenar com as mulheres, é uma estratégia e tal. Pode até ser, mas o fato é que existe a Agenda 2030, uma agenda que visa realmente destruir a família, enfraquecer as famílias, enfraquecer os indivíduos para a implementação de um governo totalitário mundial. É isso que está em implementação, inclusive com esses conflitos aí no Irã, nos Estados Unidos, Irã, Israel ali, todos esses conflitos que estão acontecendo no mundo, que a gente que nós estamos vendo. Então, esse é o objetivo, para enfraquecer a família e favorecer um governo totalitário, seja ele de esquerda ou de direita. No fundo, é aquilo que poucas pessoas falam, mas são duas asas do mesmo pássaro, são dois lados da mesma moeda, e são forças opostas, como eu já disse aqui em outros vídeos, são forças opostas, são projetos, ideologias opostas, projetos opostos de poder, que brigam entre si verdadeiramente, mas que têm o mesmo fim, que é dominar e controlar a humanidade. Isso porque quem controla os dois lados
as duas asas do mesmo pássaro, são os poderosos, são essa elite ocultista, essa elite oculta que governa o mundo, queira você acredite ou não. As teorias da conspiração, que eram teorias, têm cada vez mais demonstrado que são verdade. Nem todas, diga-se, tem que se frisar isso, nem todas são verdade, mas a maioria delas tem se provado verdade. Então essa é a reflexão que fica para você. A sua esperança ainda vem da política? A sua esperança é de achar que realmente se o lado A ou o lado B vai estar no poder, vai ser melhor? É claro, evidentemente, que você tem que escolher o menos pior. E evidentemente a gente sabe que os governos de direita no Brasil, eles não tiveram muito espaço, e nos países europeus, nos Estados Unidos, os países desenvolvidos tiveram muito espaço para o liberalismo econômico, para as pautas de direita, e por isso que foram muito mais prósperos, né? Então, o Brasil teve ali um tiragosto do que era uma direita ali com o Bolsonaro, um pouquinho ali com o Michel Temer antes, mas depois logo tiraram essa melhora que eu estava tendo para o brasileiro. Então, se você tem a possibilidade, tem que escolha o menos pior. É obviamente que quando você começa a ter um esclarecimento maior, você sai daquela bolha, daquela visão que a gente foi meio que tendenciosamente colocado, né, a mais à esquerda, e a gente começa a ver mais à direita e ver que a direita realmente... E depois você vê que são duas asas do mesmo pássaro, mas ressalto que você tem que escolher o melhor é a direita. Claro que o Flávio Bolsonaro é um projeto, vamos dizer assim, menos pior para o Brasil, é um projeto, mas, de toda forma, os dois caminham para a mesma agenda, para o mesmo fim, e não é essa que deve ser a sua esperança, não é aí que você deve depositar o seu futuro, a sua fé. Você deve realmente buscar um sentido maior para a sua vida, um sentido disso que a gente fala aqui no canal, da verdade, do caminho, verdade e vida, que é Cristo, de São João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.